culto presencial, todos que estão conosco no culto online. Amém? Você pode assentar. Aleluia. Glórias sejam dadas ao nome de Jesus. O nosso Deus é fiel e Ele vai permanecer fiel sempre. Amém? Efésios capítulo 5. Carta aos Efésios capítulo 5. Esse é o texto que o Senhor colocou no meu coração para trazer à igreja nessa manhã, nessa bela manhã de domingo. Amém? Ô irmãos, até quando o dia está chuvoso, o dia é bonito, porque é necessário a chuva, assim como é necessário o sol, e o Senhor é aquele que provê as nossas necessidades. Ele é aquele que vai à nossa frente, Ele está à nossa retaguarda, Ele está do nosso lado direito, do nosso lado esquerdo, Ele está em todos os lugares. Agora imagine, o Senhor abrindo os caminhos. Aleluia, aleluia. Meus amados irmãos, nós precisamos sempre estar espiritualmente acordados. Nós precisamos estar sempre diante do Senhor, atento para ouvir a sua voz, atento para ouvir os seus ensinamentos. Nós precisamos estar vigiando e orando também, para que aquilo que achamos, aquilo que pensamos, não impeça o agir de Deus em nossa vida. Como assim, pastor? Existem tantas formas. Primeira coisa que o Senhor nos diz, que é maior do que tudo, é o amor. Amar uns aos outros, não é? Como Cristo nos amou. Isso não é fácil. Isso é impossível quando queremos fazer na nossa força. Mas quando nos prostramos diante do Senhor e nos submetemos à sua vontade, Ele vai à frente, Ele vai fazendo. E a minha oração é que isso seja uma constante em nossa vida, diante de toda e qualquer circunstância. Amém? Efésios capítulo 5, dos versículos 8 a 10. Pois no passado erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Assim, andai como filhos da luz, pois o fruto da luz está em toda bondade, justiça e verdade, procurando saber o que é agradável ao Senhor. Amém? Meus amados irmãos, eu sempre enfatizo que a família é um projeto de Deus. E sem dúvida alguma, a família tem sido, durante todos os tempos, tem sido alvo constante do inimigo da nossa vida. Há uma tentativa maligna de destruir a família. Se não existir família, não existe a igreja. Mas o Senhor nos garante que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. Então, o maligno mais investe com determinação de destruir é a família. Então, irmãos, posicionar-se que você e sua casa pertencem a Jesus e declarar que a sua família é guiada pelo Espírito Santo, guiada pelo Espírito Santo de Deus, e são parte do seu povo, nós podemos dizer que são chaves poderosas
para construir uma cobertura espiritual. Vou usar o termo, uma cobertura espiritual forte. E quando nós passamos a viver de acordo com a nova natureza que o Senhor nos dá em Cristo Jesus, o lar, a casa, a vida são protegidos das investidas de Satanás, que tentará destruir, mas a proteção divina age impedindo que os propósitos do maligno venham a prosperar. Agora, isso não significa que as aflições não virão, ou que as aflições serão amenas. Não, irmãos. As batalhas que enfrentamos têm a sua origem no mundo espiritual. E ainda na carta aos Efésios, agora no capítulo 6, nos versículos 11 e 12, um texto muito conhecido do povo de Deus, nós lemos: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais permanecer firmes contra as ciladas do diabo. Pois não é contra pessoas de carne e sangue que temos de lutar, mas sim contra principados e poderios, contra os príncipes deste mundo de trevas, contra os exércitos espirituais da maldade nas regiões celestiais. Amém? Exércitos espirituais da maldade nas regiões celestiais. O Deus Criador tem nos ensinado e colocado em nossas mãos o conhecimento, as armas da batalha, a capacitação, as estratégias e a força necessária para que sejamos vitoriosos. Isso não significa, irmãos, eu sempre ressalto, que todas as nossas petições serão atendidas da maneira como gostaríamos que fossem. Afinal de contas, nós não sabemos o que irá nos acontecer daqui a um segundo. Fazemos planos, fazemos a nossa agenda. Essa semana, fazendo uma arrumação lá na minha estante, lá nos livros, né? Eu com o Múcio Neto. E aí ele pegou uma agenda, uma agendazinha pequena, que estava lá guardada, antiga, né? Agenda que tinha sido do meu avô materno, que era pastor. E ali tinha algumas coisas programadas, agendadas para um futuro próximo, no qual ele não chegou até lá. Fazemos os nossos planos, temos os nossos propósitos, mas somente quem garante que tudo será realizado é o Senhor. Amém? Eu vou dizer uma coisa para vocês: o Senhor sempre nos dá o melhor. Ele não dá mais ou menos, Ele sempre nos dá o melhor. O Senhor usou o apóstolo João para nos ensinar e nos advertir, afirmando: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. 1 de João, capítulo 5, versículo 19. A declaração ela é objetiva. E por ser objetiva, ela não deixa nenhuma dúvida de que o mundo, o nosso meio, os lugares físicos onde vivemos e habitamos, estão constantemente sob a influência do maligno. O Senhor nos dá o sinal. Olha aí, está chegando a tentação. Vê aí, segura, não vai, não fala, não olha. A manifestação de forças malignas, irmãos, pode acontecer por meio de territórios, corpos e animais. Vou repetir.
A manifestação de forças malignas pode acontecer por meio de territórios, corpos e animais. Abra a sua Bíblia aí, por favor, em Marcos, no capítulo 5. Quando eu falei animais, teve gente que arregalou os olhos assim. Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 1. Eu vou fazer essa leitura toda, tá? Vai acompanhando aí, por favor. Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 1. Chegaram então do outro lado do mar, a terra dos Gerazenos. Assim que Jesus saiu do barco, um homem possesso de um espírito impuro veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem morava nos sepulcros. Nem mesmo com correntes alguém era capaz de prendê-lo, porque ele havia sido preso muitas vezes com algemas e correntes, mas as correntes eram quebradas por ele, e as algemas despedaçadas. Ninguém tinha força para dominá-lo. Noite e dia, ele andava sempre gritando e se ferindo com pedras pelos sepulcros e pelos montes. Ao ver Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele, clamando em alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes. Pois Jesus lhe dissera: sai desse homem, espírito impuro. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? Ele respondeu: meu nome é Legião, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que não os enviasse para fora da região. Uma grande manada de porcos pastava perto dali, no monte. E os demônios rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E ele assim lhes permitiu. Então os espíritos impuros saíram do homem e entraram nos porcos. A manada, que era de uns 2.000 animais, precipitou-se pelo despenhadeiro no mar, onde se afogaram. Os que cuidavam dos porcos fugiram e anunciaram essas coisas na cidade e nos campos. E muitos foram ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus e viram o endemoniado, o que fora possuído pela legião, sentado, vestido e em perfeito juízo, ficaram com medo. E os que tinham visto aquilo contaram-lhes o que havia acontecido ao endemoniado e aos porcos. Irmãos, o poder da opressão é o objetivo do inimigo. Aquele homem, ele vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes. E como diz o texto, muitas vezes lhe haviam sido acorrentados os pés e as mãos e ele arrebentava. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Dá para pensar um pouco sobre o sofrimento daquele homem? A sua família? As estratégias demoníacas são sutis e nos são apresentadas como atraentes. Quando aquele homem viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele e gritou em alta voz. Nós lemos agora: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Altíssimo. O diabo usa o disfarce e a força do engano para entrar nas vidas e lugares. E precisamos nos lembrar que não existe nenhum bom. O único bom foi o Senhor. Não existe ninguém poderoso, forte o suficiente para resistir. Mas quando nós estamos em Cristo,
Não somos nós que resistimos, mas nós resistimos no poder e na autoridade do nome de Jesus. Noel e Phil Gibson fazem a seguinte afirmação, aspas: os demônios escondem sua existência por meio do engano e da ilusão, para que as pessoas se concentrem no que elas veem ou em como se sentem, ignorando as causas espirituais. Fecha aspas. Então, há um mover para que as pessoas não reconheçam de que ali está havendo uma ação do maligno com o propósito de nos destruir, de nos prejudicar. Então, irmãos, nós precisamos estar acordados, sabendo que o agir do maligno, ele também tem a determinação de fazer com que as pessoas não percebam que as causas das situações são espirituais. Eu não sei se você já passou por isso, mas alguém vem para orar e você percebe que o problema é espiritual. E ali a gente ora, a gente repreende. Mas depois a pessoa volta com a mesma dificuldade, e o que a gente percebe é que há uma incredulidade no que diz respeito àquilo que foi afirmado e que tem base bíblica. Mais uma vez, não nos esqueçamos, não há nenhum bom. Meus amados irmãos, de acordo com a palavra, nós podemos dizer que o Senhor está nos falando, dizendo assim: seja um influenciador, apontando sempre para a pessoa de Cristo, em meio à sociedade e à cultura. É muito importante, irmãos, que façamos a diferença, onde quer que estejamos. É muito importante que estejamos recusando todo e qualquer tipo de proposta que não tem uma base bíblica, ou seja, que o seu resultado não estará em linha com os princípios estabelecidos por Deus para a vida daqueles que estão em Cristo. Jesus em tudo foi tentado, mas em nada ele cedeu à tentação. E ele nos dá todas as condições para que possamos resistir. Mas eu não sou louco de dizer, eu não vou cair, não, Senhor, por misericórdia, em nome de Jesus, que eu não venha cair com absolutamente nada. Mas quem pode garantir isso? E a certeza que nós temos é que em Cristo nós somos protegidos por Ele. Em Cristo nós somos sustentados com a sua mão direita vitoriosa, a sua mão direita poderosa. É necessário, irmãos, que permaneçamos atentos, mais uma vez, vigiando e orando, para que não entremos em tentação. Igreja, lembre de uma coisa: Deus criou cada um de nós para sermos obras-primas. Por favor, não esqueça disso. Obras-primas. Então deixa eu aproveitar e dizer aqui, meu irmão, não tente mudar a sua mulher. Minha irmã, não tente mudar o seu marido. Lá na frente, você pode perceber que foi uma grande tolice tentar fazer isso. Nunca esqueça que marido e mulher estão no mesmo patamar. Não um pouco mais acima do que o outro, o marido mais acima, não. Mesmo patamar, com papéis específicos. Agora, o que nós precisamos é estar apresentando a nossa vida diante do Senhor. Está apresentando diante do Senhor. Quando o Senhor me chamou para o ministério, que eu aceitei, não foi uma coisa fácil. E Damares disse assim para mim várias vezes: eu não casei com o pastor, eu casei com o contador. E eu fui orar. Mas na oração eu fui tocado pelo Senhor para apresentar a minha vida.
Mas tinha que apresentar a vida. Sim, claro que eu falava, mas eu apresentava a minha vida quando era específico sobre esse assunto. E o Senhor fez, o Senhor mudou. A gente não aceitava bater palmas, dar glória a Deus, dizer aleluia. Não aceitava que a evidência mais comum do batismo no Espírito Santo é falar em línguas. E o Senhor fez. O Senhor fez. Então, o que é que Ele nos ensina? A gente não vai entrar em desespero. A gente não vai procurar resolver, mas a gente vai apresentar a Ele. E uma forma tremenda é apresentar a nossa vida, cada um apresentando a sua vida. Às vezes eu digo para as pessoas, elas olham para mim achando assim uma coisa meio estranha, dificuldade, está com um problema no casamento, apresente a sua vida diante do Senhor. Aleluia. Mas o problema não sou eu, pastor. Olha, quem sabe de quem é o problema é o Senhor. Agora faz o seguinte, apresenta a tua vida diante do Senhor. Diz, Senhor, eis-me aqui. O que é que precisa retirar de mim, Senhor? Retira. O que precisa transformar? Transforma. O que precisa colocar? Coloca, Senhor. Quando nós concedemos liberdade para o agir do Espírito de Deus, Ele age. Porque nós temos um problema terrível. Nós temos um problema terrível, que é de perceber as nossas falhas. Ah, pastor, eu estou com um problema tal porque o meu marido é assim, assim. Ah, eu estou com um problema tal porque a minha mulher é assim, assim. Apresenta a tua vida diante do Senhor. Amém? Agora não esqueça de uma coisa. Muito importante. A ação das trevas espirituais sempre será, a ação das trevas sempre será contra o Deus Altíssimo. É por isso que não há comunhão das trevas com o mundo. Das trevas com o mundo que está no maligno, está na escuridão. Nós temos que fazer a diferença. E esse fazer a diferença não é no sentido de vaidade, de orgulho, ou de mostrar que somos diferentes, não. É humildemente estar diante do Senhor. Senhor, em nome de Jesus, tem misericórdia de mim. Quantas vezes nós falamos o que não deveríamos falar e fazemos o que não deveríamos fazer? Quantas vezes o Espírito de Deus diz, volta, vai lá e resolve esse negócio. Agora deixa eu fazer uma pergunta, como sempre você vai responder aí na sua mente, no seu coração. O que realmente tem lhe motivado? O que realmente tem lhe motivado? Meus amados irmãos, a nossa maior motivação, a nossa maior e mais importante motivação tem que ser Cristo em nós, a esperança da glória. Sabe por quê? Porque se a sua motivação for a igreja, chega um momento que você vai sentir que acabou. Se a sua motivação for qualquer outra coisa para servir o Senhor, a nossa motivação tem que ser Cristo. Verdadeiramente Cristo. E Ele nos ensina que precisamos ser verdadeiros. Ele nos mostra quais as nossas dificuldades. Então, se você conhece que o caminho da sua dificuldade é esse, então você não vai andar por esse caminho. Todos nós temos as nossas dificuldades, as nossas fraquezas. Depois você lê lá Colossenses capítulo 1, versículo 27. A ação das trevas precisam ser discernidas. A ação das trevas, as ações espirituais das trevas precisam ser discernidas. Sabe, meus irmãos, isso não vem com uma faixa enorme dizendo assim, é ação das trevas espirituais. Isso aqui é ação das trevas espirituais. Não, irmão. Não vem com nenhum cartaz dizendo isso, não. Nós não podemos crer nas mentiras do maligno. Quando ele disser, você sempre será assim, você nunca mudará, você tem que se conformar com isso. Isso foi um problema
Na criação não criou problema nenhum. A criação criou o ser humano, o homem perfeito. O Senhor não se enganou, não colocou um homem no corpo de mulher, nem uma mulher no corpo de homem. O Senhor não se enganou, não tem nada disso. A Bíblia está lá e diz que homem e mulher, macho e fêmea, Deus os criou. Então, muitas vezes o inimigo vem. Olha, você sempre foi assim, o seu problema sempre foi esse. E ele vai continuar assim. Você não mudará. E mais, Deus não pode usar você. Se conforme. Isso não vem do Senhor. Deus pode mudar. Deus pode mudar as circunstâncias. Deus pode mudar as pessoas. Deus nos dá uma nova história. A partir do momento que declaramos a Jesus Cristo como o Senhor, único e suficiente Salvador, Ele nos dá uma nova história. É uma nova vida. É um novo caminhar. Onde Ele declara que as coisas lá do passado já ficaram para trás. Ele nos mostra que tudo está sendo feito novo, aleluia. Ele nos ensina que agora na presença dEle, as coisas do passado não refletirão, influenciando a sua vida no presente, para que você continue como era antes da sua experiência com Cristo. Aí você pode dizer, esse é um processo de quê? Esse é um processo de libertação, é sim. Agora vai depender muito da gente. Qual é o nosso posicionamento? Não quero e não aceito. Aí a carne diz, mas você precisa e você gosta. Aí você diz, mas quem manda não é você, quem manda é o Senhor. E eu não vivo mais para fazer a minha vontade. Eu não vivo mais para satisfazer a minha vontade. Eu vivo agora para ser dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia, glórias ao nome de Jesus. Você não tem que continuar como você era. Você vai mudar. Pastor, sabe por que eu não mudei ainda? Por conta da minha mulher. O negócio não é fácil não, pastor. Aí a mulher diz, pastor, sabe por que eu não mudei ainda? Por conta do meu marido. O negócio não é fácil não, pastor. Mas eu não consigo nem imaginar. Cada caso é um caso, precisa ser analisado individualmente à luz da palavra de Deus. Mas deixe-me dizer uma coisa. O Senhor planejou algo novo para você. O Senhor planejou algo novo. Então, Ele planejou alguma coisa que não era nova no passado, não. O pecado é que nos levou a sair da presença do Senhor. E quando diz que Ele planejou algo novo, os planos e os propósitos do Senhor estabelecidos lá, antes da fundação do mundo, eles continuam ativos. Necessitam apenas de quê? Da sua decisão, da minha decisão, da nossa decisão pessoal. Dizer, Senhor, eu quero. Eu dou um passo à frente. Eu dou um passo. Eu não aceito mais viver como antes. Amém? Foi por isso que Jesus veio ao mundo. Ele diz, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Igreja amada do Senhor, somente em Cristo Jesus somos feitos novas criaturas. É o Senhor quem nos capacita. É o Senhor quem faz com que a nossa vida seja mudada, porque a nossa caminhada seja diferente. Os pensamentos que alimentamos, os propósitos que temos na nossa mente, no nosso coração, os valores passam a ser outros, o vocabulário muda. É assim, irmão. Mas a gente tem que lembrar que o velho homem está aqui dentro
e somos nós que temos que mortificá-lo. A gente tem que mortificar o velho homem a todo instante, a todo momento. Agora. Não algumas vezes por dia, pastor, não, o tempo inteiro. Agora. Não, isso aqui não vem do Senhor, não. Peraí. E o que é que o Senhor vai fazer? Ele vai nos capacitar para que possamos depender ainda mais dele, para que possamos estar determinados a viver agora para o louvor da sua glória. Como é que você tem tratado o seu próximo? Olha, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu não consigo entender. Eu acho que me falta ainda uma capacidade maior para entender como alguém pode glorificar e exaltar o nome do Senhor e não fala com o seu irmão. Eu não consigo entender como a pessoa pode querer testemunhar de Cristo e não amar o seu irmão. Amar aqueles que nos fazem o bem, isso é fácil. Mas o Senhor diz que é para amar os inimigos e orar por aqueles que nos perseguem. O coração tem que estar limpo. Ah, pastor, mas eu falo e a pessoa não responde. Glórias ao Senhor, que o Senhor diz o seguinte: quando você dá a paz, quando você fala e não responde, volta para você. Aí você vai falar o quê? Bênçãos. Também não é assim dizer, Pai do Senhor. Não, fala direito. Paz do Senhor, meu irmão. Ô meu irmão, ô minha irmã, me perdoe. Porque quantas vezes eu passei por você, quantas vezes eu estive junto de você e não lhe cumprimentei. E não dei a paz do Senhor para você. Eu reconheço isso. Me perdoe mesmo. Eu quero deixar que Deus trabalhe na minha vida. Aí depois a pessoa passa e faz do mesmo jeito, está vendo? Eu não disse que não queria nada. Tudo aquilo é papo. Opa. Ora por ela. Continua orando, irmãos. Olha, irmãos, só quem pode mudar é Deus. Mudar para o bem. Mudar para o caminho. O trabalho do maligno é que nos desviar do caminho. Muitas vezes nos mostrar coisas que são meia-verdades. Glórias ao nome de Jesus. Olha, irmãos, os princípios divinos, eles não mudarão. Eles não mudaram com o passar do tempo. O Deus ao qual servimos é o mesmo Deus que operou no passado. É o mesmo Deus que operou na vida do apóstolo Paulo. É o mesmo Deus que deu as costas para o seu filho quando ele estava no Calvário, por amor a mim, a você, por amor a toda a humanidade. É o mesmo Deus que fez do seu filho pecado, para que nele, para que em Deus, sejamos feitos verdadeiramente justiças e santidade, provenientes do próprio Deus. Aleluia! Então nós temos que respeitar cada pessoa como ela é, mas não podemos compactuar com os seus erros, com as suas falhas. Nós devemos mostrar-lhes a verdade que liberta. E quando se mostra a verdade que liberta, quando se mostra a palavra de Deus, aquele coração vai ser aberto. Vai se permitir o agir do Espírito de Deus e aceitar. Porque tem muita gente fazendo assim, não, eu permito que ele age, mas você não está aceitando. Porque ele está dizendo que tem que mudar, não é para fazer mais assim. A receita é essa. E se mudar a receita, o negócio não vai dar certo. Passou uma época da nossa vida que nós fomos morar em Recife. Era necessário, minha mãe precisava fazer um tratamento, meu irmão também. E ficamos lá um ano, lá em Recife. E aí, irmãos, eu aprendi a fazer pão. Eu fazia cada pão assim enorme, gostoso. Eu preparava o pão. E um dia eu estava lá no apartamento, estava sozinho. Aí faltaram as coisas.
Aí eu peguei a receita e comecei a substituir. Isso por aquilo, tal, tal. Olha, o pão ficou assim. Olha, Thelma, ficou lindo o pão. Aí eu digo, vou deixar esfriar um pouquinho. Quando eu boto a faca, o pão, para encurtar a história, eu pegava o pão, eu jogava no chão, pai, o pão pulava, pum, pum, pum. E por incrível que pareça, ele batia lá na parede e continuava intacto. Você sabe que às vezes a gente quer fazer isso com a vida da gente? O Senhor Jesus está dizendo que é assim. Ah, mas se eu fizer assim, pastor, olha, se eu fizer... Não, o Senhor disse que o caminho é esse. Tem que ser por esse caminho. Tem que ser por aqui. Tem que ser assim. Não pode ser diferente. Deixa eu começar a encerrar. Meus amados irmãos, como igreja de Cristo, a determinação é que estejamos acordados, espiritualmente acordados, vigiando e orando. Vejam só, aquele que pratica o pecado e que insiste em praticar o pecado, não é de Deus. E Deus é tão bom que fica dando oportunidades. É isso. Aí eu quero assim, mas pastor, a gente chega na igreja e eu encontrei pessoas assim. Ou você pensava em encontrar o quê? Pessoas são falhas, pecadoras. Muitos estão, vou usar um termo, num processo de permitir o trabalhar de Deus. Muitas estão diante do Senhor, dizendo, Senhor, quanta coisa eu fiz errado, eu preciso mudar. Não é porque o cara levantou a mão e veio para Jesus que tchum, pum. Não. Não é. Mas isso não pode ser uma desculpa para que venha justificar as falhas ou a insistência em permanecer no erro. Não, irmãos, está aqui na palavra, Jesus Cristo é o Senhor. Todas as coisas foram feitas por Ele, por meio dEle, para Ele. Está lá, você vê no Evangelho de João, no capítulo 1. E o que é que diz o texto? Quem vive habitualmente no pecado, o texto de 1 de João 3,8. Quem vive habitualmente no pecado é do diabo, pois o diabo peca desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo, aleluia. Aí continua, pois no passado erais trevas, mas agora sois luz do Senhor. Assim, andai como filhos da luz, pois o fruto da luz está em toda bondade, justiça e verdade, procurando saber o que é agradável ao Senhor. Aí a gente volta lá atrás e quando ouvir aquela vozinha, você não tem jeito, você vai continuar assim, Deus não vai mudar você, Deus não pode mudar você. Não. O sangue de Jesus Cristo me purifica de todo pecado, aleluia. Posso todas as coisas naquele que me fortalece, aleluia. E o meu Deus, diante de sua bondade, do seu amor, há de suprir todas as minhas necessidades. Eu sou de Jesus, eu pertenço a Jesus, mas eu não sou perfeito. Por isso que sempre eu falo para ter cuidado, porque muitas vezes o fato de ter convicção de que não é perfeito está sendo um meio usado para justificar a permanência no pecado. Meus amados irmãos, olha, em Cristo nós passamos a viver uma nova vida, onde o mais importante é ser uma nova criatura. Bondade, justiça e verdade são e serão sempre fruto da nova vida com Cristo. O que é que a gente vê na palavra aqui? Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, viver conectados com os princípios divinos é a única maneira de permanecer em Cristo e de resistir ao pecado. Aí você vai lá e lê João 15:7. Se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. É isso.
Você não vai encontrar ninguém perfeito. Porque você não é perfeito. Eu não sou perfeito. A Bíblia não diz assim: fixe o olhar no seu pastor. Não, fixe o olhar em Cristo. Mas nós, pastores, e vocês também, nós temos que procurar viver de maneira agradável ao Senhor, de uma maneira tal que possamos estar diante dEle, colocando a nossa vida em suas mãos, dizendo: eu creio que o sacrifício de Cristo foi único, foi completo, para perdoar os meus pecados. Eu não preciso mais fazer qualquer tipo de sacrifício. Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele entregou-se no Calvário. Ele entregou a sua vida. Ele foi até o inferno e lutou sozinho. E destruiu, e derrotou, e pisou na cabeça de Satanás, e rachou a cabeça, e tomou as chaves do inferno, e tomou a chave da morte. Aleluia! E ressuscitou, e nele nós temos vida, e vida em abundância. Glória a Deus. Não esqueça, as ações das trevas espirituais não alcançarão os seus objetivos. Por quê, pastor? Porque em Cristo deixamos de ser dirigidos pela vontade da carne e passamos a ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Você crê? Você crê? Fiquemos todos de pé. Adoremos ao Senhor.